O líder, nós como líderes, temos duas opções em nossas vidas. Ou nós avançamos, ou nós regredimos. Não existe estagnação. Toda estagnação é retrocesso. Por isso você não vai retroceder. Por isso você não vai parar. Amém? Você não vai estagnar. Então, o líder que avança, ele tem 3 focos principais. Ele tem o foco de modelar a sua liderança, alinhar e dar autonomia aos seus liderados. Esses 3 pontos eu vou estar falando amanhã de manhã, tá? Nós vamos aprofundar nesses conceitos. Mas hoje eu quero falar com vocês algo que Deus falou no meu coração há algum tempo atrás e continua falando, né, todos esses dias, em preparação para esse momento. E a pergunta é: por que os líderes não avançam? Por que nós não avançamos? Por que nós estagnamos? Por que alguns líderes não vão para frente? Eles não têm visão de futuro. Deus não nos chamou para viver no nosso passado. Deus nos chamou para viver o presente, olhando o nosso futuro. Quero ouvir um amém. Você tem um futuro, querida. Futuro de paz, um futuro de esperança, um futuro maravilhoso. E eu quero abrir com você Êxodos 4, versículo 1. É um texto muito interessante, porque é a história de um líder que avança, de um líder que vai sair de uma posição estática e vai entrar na vontade de Deus. Êxodo 4, versículo 1, diz o seguinte: então respondeu Moisés e disse: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: o que é isto na sua mão, na tua mão? E ele disse: uma vara. Versículo 3, ele disse: lança na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Versículo 4, então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão, pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor teu Deus, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Amém e amém. O início deste diálogo está um pouquinho atrás. Está no capítulo 3, não é? E eu quero mostrar isso para vocês, alguém que não esteja se situando, né? No capítulo 3 de Êxodo, a Bíblia diz que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro. O rebanho nem era dele. Moisés tinha vivido uma situação muito difícil. Moisés tinha fugido do Egito. Moisés era filho da filha de Faraó, cresceu como um príncipe, mas um dia ele mata um egípcio e é descoberto, e Faraó tenta matar Moisés. Então Moisés foge e chega até Midian, e Midian ele conhece Jetro, acaba casando com uma filha de Jetro, e ele começou a ajudar seu sogro. Então Jetro era pastor, suas filhas eram pastoras, então ele foi ser pastor. E a Bíblia diz em Êxodo 3 que um dia ele levou o rebanho de Jetro para um outro lado. E ele chegou até o Monte Horebe, que era considerado o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma sarça, em uma chama de fogo que saía do meio desta sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, então, do meio da sarça ardente, o Senhor chamou: Moisés, Moisés, eis-me aqui.
E disse Deus: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso decidi livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, terra dos cananeus, terra dos hititas, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Vá, pois, agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Queridos, isso foi um choque para Moisés. Moisés não estava em busca de Deus. Moisés estava trabalhando. Moisés estava fazendo o que ele fazia praticamente há 40 anos. 40 anos ele estava pastoreando. E 40 anos ele ouvia falar sobre Horebe, sobre o monte de Deus. E ele vai pela primeira vez mais perto do monte Horebe. E ali acontece o que eu li para vocês aqui. Ele vê uma sarça ardente. Deus chama a atenção de Moisés através daquele evento, né? Através daquele milagre, porque uma árvore, a sarça ardente era uma árvore, um espinheiro que estava ardendo, só que o fogo não consumia a árvore continuava intacta. Então, eu comecei a pensar, é assim que Deus faz conosco. Deus, quando nos chama, Ele chama a nossa atenção. E Ele faz milagres diante de nós. Quem viu milagres assim que foi chamado por Deus? Levanta a sua mão. Eu sei que você viu. Eu vi. Via milagres, milagres aconteciam diante de mim. Era Deus revelando o seu poder. Mas quando Deus fala, eu te envio, Moisés, para tirar o meu povo do Egito, Moisés treme nas bases, porque essa não era a escolha dele, essa é a escolha de Deus. E quando você lê o texto, chega em Êxodo 4, você vê ele falando, né? Como que eu vou, se eles não vão acreditar em mim? Como que eu, hebreu, que foi criado no palácio, posso chegar perante esse povo que não me conhece e dizer que Deus me enviou? A vida inteira, durante 40 anos, eu servi outros deuses do Egito. Isso não vai funcionar. Na cabeça de Moisés, isso não ia funcionar. E Moisés fica confuso. Moisés fica inseguro. Moisés fica cheio de dúvida com aquela manifestação. Por quê, queridos? Porque ele não estava em busca daquilo. E eu quero te dizer, muitas vezes você não está em busca de fazer a obra de Deus, você não está em busca de Deus, mas Deus está em busca de você. Isso é maravilhoso. Deus está em busca da sua vida, Deus está em busca da sua família. E Moisés tinha os seus limites. Moisés não conhecia Deus, então de repente Deus aparece e lhe dá um encargo. E eu às vezes fico pensando, por que Deus não apareceu 10 anos antes, 20 anos antes? Não, Deus sabe o tempo. Deus sabe o tempo de tudo em nossas vidas. Quero ouvir um amém? Você que tem a sua vida no altar de Deus, nada acontece por acidente. Quero ouvir um amém mais alto. Nada acontece na sua vida por acidente. No seu emprego, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, não acontece. Sabe por quê? Porque Deus está de olho em você. Então Moisés enche-se de dúvida. Ele não tinha dúvida que ele estava conversando com Deus, ele não tinha dúvida daquela manifestação sobrenatural, ele tinha dúvida sobre si mesmo. E Moisés tinha então essa limitação, e eu estava pensando, muitas outras personalidades bíblicas, homens de Deus, mulher de Deus,
Eles também têm suas limitações, tiveram suas limitações, como eu e você tem. Eu quero dar alguns exemplos. Noé, Deus manda Noé construir uma arca. Gostou da palavra? Escute completa no Sara Play. Acesse www.saraplay.com.br.